Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que eu considero de extrema importância para os dias atuais que vivemos e é uma palavra que me abençoou muito. Eu tenho certeza que vai ser uma palavra que vai te abençoar também muito. Preste bastante atenção, não se distraia. É uma palavra que eu sei que todos nós sofremos com isso, porque somos seres humanos, mas precisamos, em Deus, saber lidar com as situações da vida, né? Eu sempre costumo dizer, e eu já disse isso em várias lives, a nossa vida ela é uma viagem, ela é uma jornada. E essa jornada começou quando nascemos. A jornada da vida, ela começou quando nascemos. E estamos aí na jornada, na vida que Deus nos propôs, que Deus colocou diante de nós. E o que eu quero compartilhar hoje com vocês é que numa viagem, numa jornada, a gente de repente está levando bagagens que não são necessárias. De repente, numa viagem da vida, a gente está carregando uma bagagem pesada. Uma bagagem que não tem por que carregar. Você já viu aquele problema que acontece muito nos aeroportos? O excesso de bagagem? E você acaba pagando a mais por isso? É o que acontece com a nossa vida. De repente, eu estou falando com pessoas aqui hoje de manhã que está levando bagagens na vida pesadas demais, que não deveria levar, bagagens desnecessárias. E hoje eu quero falar de uma bagagem muito comum, de uma bagagem que a maioria dos seres humanos sofre com isso, que é a bagagem da preocupação. E o tema do nosso devocional hoje é aliviando a bagagem da preocupação. Queridos, uma coisa que precisa ficar muito clara é o seguinte: se a preocupação resolvesse alguma coisa, seria ótimo. Grave isso. Se a preocupação resolvesse alguma coisa, seria maravilhoso. Mas eu vou ser muito sincero com você, a preocupação não serve para nada. Ela só pesa. Se preocupar com ansiedade, com medo, com sentimentos de algo que ainda não aconteceu, é perda de tempo. Mas a preocupação, ela assola a humanidade. Quem não vive preocupado com o dia seguinte? Quem não vive preocupado com algumas horas seguintes? E hoje eu quero falar sobre isso, aliviando a bagagem da preocupação. Entenda uma coisa, a preocupação ela é uma distração, a preocupação ela nos faz perder o foco, a preocupação nos faz às vezes sair do trilho da vida e andar num caminho desgastante, pesado, porque ela é uma bagagem pesada. Imagina você viajar a jornada da vida carregada de preocupação, carregado de preocupação. Se torna uma viagem pesada, se torna um fardo pesado. E hoje, em Deus, vamos ver sobre como aliviar a bagagem da preocupação. Entenda uma coisa, a gente tem um foco, a gente tem um objetivo, a gente tem uma jornada para cumprir. Tudo que acontece na vida que tenta nos tirar desse foco é a distração chamada preocupação, ansiedade, medo, incapacidade, vergonha. Às vezes as pessoas não agem na vida por vergonha. Não vou fazer isso porque eu tenho vergonha.
Eu não vou fazer aquilo porque eu tenho vergonha. Né? E a própria palavra diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Então existe uma série de detalhes que precisam ser observados, que existem para nos distrair. Bom dia a todos que estão chegando agora. Bom dia, Dona Heloísa. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Emílio, querido. Eliane, Ana Paula, Dona Heloísa. Sejam todos bem-vindos, viu? Cida, querida, seja bem-vinda. Então, queridos, a gente precisa aprender em Deus a aliviar a bagagem da preocupação. A preocupação, ela não serve para nada. Sabe o que é a preocupação? É se preocupar com medo, se preocupar com ansiedade, se preocupar com desespero, se preocupar com uma série de coisas antes que algo aconteça. Então, queridos, a preocupação ela não serve absolutamente para nada. Ela só torna a caminhada mais pesada. Então, a gente está numa viagem, numa jornada chamada vida, e às vezes estamos carregando bagagens desnecessárias. E a preocupação é uma delas. E eu quero começar esse devocional de hoje lendo com vocês um versículo muito conhecido de todos nós, muito. Mas nesse devocional hoje eu vou desmiuçar ele, eu vou separar alguns pontos importantes desse versículo. Tá bom? Bom dia, Márcia, seja bem-vinda, querida. Diz assim, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, muito conhecido de todos nós, e quem está falando agora é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo falou e o evangelista anotou. Diz assim, portanto, eu lhes digo, quem está dizendo isso é o Senhor, quem está dizendo isso é Deus, quem está dizendo isso é aquele que te conhece profundamente. Quem está dizendo isso, que eu vou ler agora, conhece a sua vida melhor do que você mesmo. Quem vai falar isso, te fez, te criou. Quem vai falar isso é eterno e tem todo o poder. Conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro. E ele vai dizer isso, Jesus Cristo. Não se preocupem com as suas próprias vidas. Olha o que Jesus está dizendo. Não se preocupem com as suas próprias vidas. E ele vai pegar coisas essenciais da vida e ele vai dizer quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? O que Jesus Cristo está querendo dizer é o seguinte: não se preocupe com a sua vida, porque ela me pertence. Não se preocupe com as coisas essenciais da vida, porque eu te sustento. A sua vida não é mais importante do que as coisas essenciais, ou seja, se eu cuido da sua vida, da sua saúde, da sua jornada, da sua caminhada, não se preocupe com os básicos, que é comida, bebida, com as coisas básicas da vida, porque eu te sustento. Tudo que você precisa para viver, eu tenho, diz o Senhor. Eu forneço. Então, queridos, a preocupação não serve para nada. A preocupação, ela nos entristece, ela nos deprime, ela nos faz viver coisas, sentimentos que não tem necessidade. Entenda que poderíamos estar vivendo muito melhor do que estamos, se não tivéssemos preocupação. Sabe, queridos, um grande escritor, se eu não me engano, esse livro marrom aqui é dele. Eu tirei essa frase desse livro. Um grande escritor chamado Mark Twain, foi um grande escritor americano. Ele escreveu o seguinte, presta bem atenção nessa frase, é uma grande verdade. Eu sofri por muitas catástrofes na minha vida,
por muitos problemas na minha vida. Eu sofri por muitas catástrofes e problemas na minha vida. E 98% delas nunca aconteceram. Olha isso. Eu sofri por muitas catástrofes e problemas na minha vida. E 98% delas nunca aconteceram. É uma grande realidade. A maioria dos problemas que a gente acha que vai ter, que a gente deduz que pode acontecer, que a gente se preocupa antes que aconteça, não acontece. A gente se desgastou, a gente se deprimiu, a gente se entristeceu, a gente se chateou por algo que não aconteceu. Então, queridos, uma dica valiosíssima e simples: espera acontecer, depois resolve. Espera acontecer. Se acontecer, Deus vai te dar graça, sabedoria para resolver. Porque, primeiro, se aconteceu, é porque Deus permitiu que acontecesse. Quando acontece, não significa que isso fugiu do controle de Deus, não. Mas algo Ele tem para ensinar com isso. Algo tem para acontecer no nosso interior como ser humano, para aprender, para amadurecer, para ser forjado. Então, querido, as coisas não acontecem por acaso, tudo tem um plano, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E o que Jesus está querendo deixar muito claro é: não se preocupem com a sua vida. Ela me pertence, ela está no meu controle, ela faz parte do plano que eu tenho para você. Sabe, queridos, uma das coisas que Deus mais deseja é que não vivamos ansiosos por coisa alguma, mas que venhamos a depender dele em tudo e em qualquer situação. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. O problema chegou, apresenta a Deus. Tudo começa na oração. Então precisa resolver alguma coisa, precisa tomar uma decisão, o problema chegou, algo está te afligindo, para. Não faça nada. Joelho no chão, vá orar. Queridos, hoje eu oro para tudo, parece até uma síndrome, né? Nossa, ora para tudo, ora para tudo. Eu vou almoçar, eu oro para agradecer meu alimento. Eu vou sair, eu oro para que Deus me guarde, me proteja. Eu, 11 horas da manhã, agora eu vou ter um compromisso. Antes eu oro, antes de sair de casa: Senhor, me guarda. Guarda a minha ida, guarda a minha vinda. Que ao chegar lá eu possa ser instrumento em tuas mãos. Queridos, a oração, ela é o start de todo o processo da nossa vida. Então o problema chegou, faça nada, ore. Ore entendendo que o próprio Jesus te disse: não se preocupe com a sua vida. Não se preocupe com a sua vida. Queridos, a gente se preocupa demais. A gente perde muito tempo na vida em preocupação. E como eu disse no início desse devocional, se o fato de se sentir preocupado, se o fato de ficar preocupado resolvesse alguma coisa, seria ótimo, mas não resolve absolutamente nada. Eu já atendi uma pessoa que chegou apavorada na sala e falou assim: pastor, eu estou extremamente preocupado. Eu falei: antes de você me contar o problema, essa sua preocupação está resolvendo alguma coisa? Ela falou: não, eu só fico mais ansiosa. Então eu falei: então vamos resolver a ansiedade primeiro, depois a gente resolve o problema? Vamos conversar e entender essa ansiedade aí? Você sabe quem é o seu Deus? Você sabe quem é o seu Pai? Você sabe aquele que cuida de você? Você sabe aquele que te sustentou até aqui hoje? Né? Como eu sabia a idade da pessoa, eu virei para a pessoa e falei:
Quem te sustentou 45 anos? Ah, foi Deus. Eu falei, você acha que ele te abandonou? Você acha que ele largou? Você acha que ele não vai cuidar mais de você? A pessoa foi acalmando. A pessoa foi acalmando. E aí ela me contou o problema. E aí, oramos juntos, o Espírito Santo agiu, houve uma solução do problema dela. No final do atendimento ela falou, pastor do céu, que perda de tempo eu tive. Eu falei, você perdeu muito tempo envolvido com esse problema que já acabou de ser resolvido. Você entendeu, queridos? Então a gente se preocupa demais. A gente se preocupa demais, a gente perde muito tempo da vida. A vida é para ser vivida, desfrutada. A vida é para ser uma vida feliz, alegre em Cristo. Os problemas existem, como eu falei, queridos. Se vocês quiserem, eu apresento uma lista aqui para vocês dos problemas que eu vivo. Mas isso não me para, isso não perde o meu foco, isso não faz eu me tornar uma pessoa infeliz, isso não gera preocupação na minha vida, não. Porque eu sei quem cuida de mim, eu sei quem cuidou de mim até hoje. Então precisamos largar essa bagagem na jornada da vida, essa bagagem chamada preocupação. Joga fora. É uma bagagem que não serve para nada. É uma bagagem que não te leva a lugar nenhum. Como eu falei, se ansiedade, se preocupação resolvesse o problema, ótimo, mas não resolve. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos ensina que é possível aliviar a bagagem da preocupação e desfrutar de uma satisfação que só há em Cristo. Quando a gente vive em Cristo, existe uma satisfação humana plena. Sabe o que é se tornar satisfeito? Entenda uma coisa. A satisfação humana é quando o ser humano se sente completo. Preste bem atenção nisso que o Espírito Santo está dizendo. A satisfação humana é quando o homem e a mulher se sentem completos. O que era esse sentir completo? Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele disse que ele veio para dar vida, e vida plena, vida abundante. Quando você vive essa vida plena, quando você vive essa vida abundante, você se torna um homem e uma mulher completo, satisfeito em Cristo. Isso chama-se plenitude de vida. Ah, pastor, mas isso só se vive no céu. Não. A plenitude de vida se vive aqui, na terra. No céu você vai viver uma plenitude eterna. Mas aqui, na terra, enquanto você está vivendo, você pode ser completamente satisfeito. Satisfeito em Cristo. E como isso é possível? Vivendo nele, vivendo por ele e vivendo com ele. Porque, como disse Jesus Cristo para o próprio Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te preenche, a minha graça te sustenta, a minha graça te cura, a minha graça te transforma, a minha graça te dá sabedoria, a minha graça te dá força, a minha graça te faz continuar. Resumindo, foi isso que ele disse para Paulo. Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo é suficiente. Você não precisa de mais nada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus Cristo
tem tudo. Então, queridos, é possível aliviar a bagagem e desfrutar de uma satisfação plena em Cristo. Eu quero ler o Mateus capítulo 6 de novo, que a gente leu só o versículo 25. Eu quero ler Mateus completo agora. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Preste bem atenção nas palavras. Palavras do próprio Jesus Cristo. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? Não é o corpo mais importante do que a roupa? Agora, Jesus Cristo vai pedir para observarmos algumas coisas. E ele continua dizendo, observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai os alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, olha isso, presta atenção. Quem de vocês que, por mais que se preocupem, podem acrescentar uma hora sequer na sua vida? Eu vou repetir. Quem de vocês que por mais se preocupem, podem acrescentar uma hora a mais ou uma hora a menos na sua vida? Então, por que vocês se preocupam com roupa? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí, depois amanhã é lançada no fogo, não vestirá vocês, homens de pequena fé, ser humano de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, os que não têm Deus, os que não reconhecem Deus, os que não têm fé, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe do que vocês precisam. Então, inverta a prioridade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que vocês precisam lhes serão acrescentadas. Portanto, Jesus finaliza dizendo, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Queridos, quando eu leio um versículo desse, eu me sinto muito seguro. Eu me sinto muito guardado em Deus. Deus diz, observa os pássaros. Deus sustenta cada um deles, de forma individual. Você já parou para pensar nisso? Quantos milhões de pássaros existem no mundo? Milhões. Deus sustenta cada um deles, de forma individual. Cada um tem a sua comida, cada um tem a sua semente, cada um tem a sua... Você já parou para pensar nisso? Se Deus faz isso com eles, quem dirá com nós, que somos a coroa da criação? Você tem consciência da importância que você tem para Deus? Você tem consciência de quem é você em Deus? Você tem consciência de que quando Deus olha para você, olha para a sua vida, Ele simplesmente se alegra pelo fato de você estar vivo, vivendo um dia de cada vez, no centro da sua vontade.
Queridos, vocês precisam ter a consciência da importância que você tem para Deus. Eu não sei se você sabe, eu e você somos muito mais importantes do que os anjos. Somos muito mais importantes do que as aves dos céus. A palavra de Deus diz que somos a coroa da criação. Não deixe ninguém dizer ao contrário disso, da importância que você tem para Deus. Porque esse texto que acabamos de ler, querido, nos apresentam algumas características. Eu quero começar pelas características negativas. Esse texto que acabamos de ler nos apresenta pelo menos 3 características negativas da preocupação, que eu quero que você preste bastante atenção. Vocês estão comigo? A primeira característica da preocupação é que ela é incoerente. Ela é incoerente. Quando Deus diz assim, não se preocupem com a sua própria vida. Então, se você se preocupa, você não entendeu o que Jesus disse. Porque quem está dizendo, não se preocupe com a sua própria vida, é o Criador dos céus e da terra. É aquele que tem todo o poder. É aquele que te ama profundamente. É aquele que morreu na cruz por sua causa, por minha causa. É aquele que ressuscitou ao 3º dia. É aquele que tem a nossa vida em suas mãos. Esse está dizendo, não se preocupem com a sua própria vida. Então, se você se preocupa, é uma coisa incoerente. Faz sem sentido. Por isso que a preocupação não resolve nada, porque ela não faz sentido. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei mesmo. Eu só sei que a sua preocupação em relação a isso não faz sentido. É perda de tempo. Queridos, ou você confia em Deus, ou você não confia. Não existe meio termo. Vida com Deus não é uma vida em cima do muro. Ou você confia, ou você não confia. Lembra que um devocional, se eu não me engano foi o retrasado, não lembro, que se você virar para mim e falar assim, pastor, eu confio em Deus, eu vou ouvir, vou acreditar, mas é a sua conduta e a sua vida, a forma que você vive, é que vai me confirmar isso. Se você falar para mim, eu confio em Deus, eu acredito no Senhor, e eu vejo que você é uma pessoa desesperada, uma pessoa preocupada, uma pessoa emocionalmente abalada, o que você falou para mim foi só um discurso. E a gente precisa viver o que declaramos. Aí você vai falar assim, pastor, mas eu sou ser humano, sabe, queridos? A gente põe muita desculpa no fato de sermos ser humano. Ah, eu sinto isso porque eu sou ser humano. Ah, eu faço isso porque eu sou ser humano. Ah, eu sou... Não, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é um homem e uma mulher que tem Deus na vida. Você é um homem e uma mulher que tem uma fé professada. Você é um homem e uma mulher que anda com Deus. Então a preocupação se torna incoerente, sem sentido. Ah, então você está falando para eu não me preocupar mais. Isso. Viva uma vida despreocupada. Entendendo que todo o seu processo de vida, toda a sua jornada de vida está nas mãos de Deus. Não está na mão da economia, não está na mão do sistema de saúde nosso, não está na mão da economia do Brasil, não está na mão do governo, não está na minha mão, não está na sua mão, está nas mãos de Deus.
Então, um ponto negativo da preocupação é esse, ela é incoerente. Segundo ponto negativo da preocupação, ela é irracional, ela não tem razão de ser. Ela é um sentimento irracional. Por quê? Porque Mateus 6,26 diz, observem as aves do céu. Jesus está falando, ei, observa as aves do céu. Elas não fazem nada, elas só voam. E produz, e gera outras aves. Elas nem colhem alimentos para guardar. Como ele diz, nem colhem, nem armazenam. Mas essas aves que não fazem nada, só voam e reproduzem, existem no mundo inteiro. Elas não plantam, elas não aram a terra, elas não plantam, não faz nada. Não estou falando do não fazer nada pejorativamente, tá? Eu estou mostrando que ela não faz nada. A vida dela é voar, é ter filhote. Elas não fazem nada. Mas Jesus continua. Mas Deus, o meu Pai, o seu Pai, as alimenta. Como eu falei, pense na quantidade de aves que tem no mundo. São milhões e milhões e milhões. E Deus as alimenta de forma individual. Todas elas comem. Aí Jesus continua. Não tem vocês que é a coroa da criação. Vocês que meu Pai ama profundamente. Vocês que a gente criou com muito amor. Não tem mais valor do que essas aves? Então a preocupação se torna irracional. Queridos, parece uma coisa simples, né? Olhar para as aves. Mas se você perceber a profundidade da questão em si, você vai olhar para a sua preocupação e você vai falar, poxa vida, é verdade. É verdade. Então a segunda questão negativa da preocupação é que ela é irracional, ela não é uma coisa racional, ela simplesmente não serve para nada. E a terceira coisa da preocupação, o terceiro ponto negativo da preocupação, ela é ineficiente, ela não resolve. Aí Jesus diz em Mateus capítulo 6, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Jesus está falando o seguinte, vem cá, você vai se preocupar e isso vai mudar alguma coisa na sua vida? Você vai viver mais por isso? Você não percebe que a sua vida não está nas suas mãos? Você não tem poder para acrescentar mais uma hora na sua vida? Sequer. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, ei, quem cuida de você sou eu. Quem acrescenta vida em você sou eu. Quem determina o seu tempo de vida sou eu. Entendeu? É isso que Jesus está dizendo de forma muito clara e objetiva. Então a preocupação se torna ineficiente, ela não resolve nada. Porque eu não tenho domínio na minha vida. É isso que a gente precisa entender. Eu não tenho controle sobre a minha vida. Quem controla é Deus. Quem determina e quem faz as coisas acontecerem é Deus. A gente acha que a gente tem controle sobre alguma coisa. Não tem. A gente pode planejar, a gente pode ficar atento, a gente pode tomar as providências, né? Segundo a vontade de Deus, a gente tem que agir, fazer a nossa parte. Mas o controle da vida, o que vai acontecer, não pertence a nós. Não temos poder sobre isso. Então Jesus deixou muito claro, quem de vocês, por mais que se descabele, se desespere, se preocupa, pode mudar alguma coisa? Pode acrescentar alguma coisa, uma hora sequer na sua vida. Então, queridos,
Esses são os pontos negativos da preocupação. Ela é incoerente, ela é irracional e é ineficiente. Preocupação não serve absolutamente para nada. Estar preocupado não resolve o problema. Estar preocupado não resolve nada. Então a preocupação, ela é uma bagagem pesada que a gente leva na jornada da vida sem necessidade. A vida pode ser mais leve. A vida ela pode ser mais tranquila. Por isso que eu quis dar o nome desse devocional, Aliviando a Bagagem da Preocupação. A nossa vida é uma jornada, é uma viagem. A gente está indo, voltando para casa, eu costumo dizer. A gente está voltando para casa. Vamos voltar de uma forma mais leve. Por isso que Jesus disse, não se preocupem com suas próprias vidas. Porque a preocupação ela é incoerente, irracional, ineficiente. Agora, o melhor de tudo desse texto que lemos de Mateus, capítulo 6, Jesus nos ensina algumas verdades que nos ajudarão a aliviar a bagagem da preocupação. Passando a viver com a mente, a alma e o coração mais leves, mais livres. Primeira coisa, até aqui foi a introdução, tá, gente? Agora eu vou começar aí o devocional propriamente dito com os pontos de aplicação. Para aliviar a bagagem, a primeira coisa, coloque a sua fé em Deus. Coloque a sua fé em Deus. Onde você tem colocado a sua fé? Nos seus recursos? Na sua autossuficiência? Num amigo que de repente pode te ajudar? Onde você tem colocado a sua fé? Queridos, eu quero deixar muito claro aqui, eu já falei isso algumas vezes aqui, até dei um testemunho sobre isso. E eu vou aproveitar e vou falar novamente para você entender a questão da fé. Todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Até o ateu tem fé. Ele crê que Deus não existe. Isso é fé. Então, a questão não é ter fé. Todos têm. A questão é se ela está sendo depositada no lugar certo. Eu contei o testemunho da minha irmã. Minha irmã faleceu com 53 anos de idade com câncer de mama. Hoje um câncer que se resolve quando se descobre com antecedência. Minha irmã faleceu aos 53 anos com câncer de mama. Não contou para ninguém, eu fui descobrir isso depois, ela já estava com metástase. Mas ela era muito mística, muito esotérica. Ela confiou num homem que fez nela uma cirurgia espiritual. E ela confiou. Ela achou que ela estava curada. É a fé dela. E ela morreu com esse problema. Então ela colocou a fé no lugar errado. Então, se você olhar o mundo, muitas pessoas colocam a sua fé em tudo. Tem gente que coloca fé num ponto de luz, tem gente que coloca fé numa estátua, tem gente que coloca fé... Então, queridos, a gente precisa de ser racionais e colocar a fé no lugar certo, em Deus, que é o único que pode todas as coisas. Então, a fé é uma coisa muito séria, porque é a fé que nos move. Ou nos move para o bem, ou nos move para o mal. No caso da minha irmã, moveu para a morte. Ela confiou num homem tão falho quanto ela, tão pecador quanto ela, quanto nós que somos. E ela acreditou, achou que estava curada, deu metástase e aos 53 anos de idade morreu. Ah, mas era uma mulher de fé. Era. Ah, mas era uma mulher boa. Era. A questão não é essa. Fé colocada no lugar errado. Então, queridos, coloque a sua fé em Deus. Somente em Deus. Por isso que Jesus diz, se Deus veste assim a erva do campo, como lemos lá em Mateus capítulo 6, versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã ela é lançada no fogo,
Não vestirá mais vocês, homens de pequena fé. O que ele está dizendo? Se Deus cuida da natureza, se Deus cuida das aves, se Deus cuida de todos os seres vivos, quem dirá de nós, que somos a coroa da criação? E ele termina dizendo, homens, né, ser humano, homem e mulher de pequena fé. Onde você tem depositado a sua fé? Em você mesmo? Se for, você vai se frustrar com você mesmo. Ah, coloquei minha fé nos meus recursos. Tá, no dia que os recursos acabarem, porque eles não são eternos, você vai se frustrar. A nossa fé ela tem que ser depositada naquilo que é imutável. A nossa fé tem que ser depositada em algo que não muda. E só existe uma coisa que não muda. Uma pessoa que não muda. Deus. Ele é imutável. Então deposite toda a sua fé, toda a sua esperança, toda a sua expectativa em Deus. Você jamais vai se frustrar. Jamais vai se decepcionar. Quer aliviar a bagagem da preocupação? Deposite a sua fé no lugar certo. Em Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim, maldito o homem, ser humano, que confia no homem. Queridos, não é que eu não confio nas pessoas, eu confio em vocês. Só que eu confio até um certo ponto, porque eu sei que vocês são ser humano. Eu sei que vocês são falhos que nem eu. Eu sei que vocês não são Deus. Eu sei que vocês não têm capacidade de resolver determinadas coisas na vida, como eu também não. Então, se eu colocar minha fé plena em vocês, eu vou me decepcionar. Eu confio em vocês, eu confio na amizade, eu confio no carinho, eu confio nesse relacionamento que temos aqui, por mais que seja online, eu confio. Mas eu confio até um certo ponto, mas eu não vou confiar em você para resolver meus problemas, porque eu sei que você não tem capacidade para isso. Eu não tenho. Só Deus. Então deposite a sua confiança no lugar certo. Deposite a sua confiança no lugar certo. Sabe o que é frustração? Sabe o que é frustração? Expectativa no lugar errado. Sabe o que é decepção? Confiança no lugar errado. Quando uma pessoa erra comigo, quando uma pessoa me decepciona, querido, eu fico tão tranquilo porque eu já esperava. Porque eu sei que ela é ser humano. Eu não fico chateado, eu não brigo com a pessoa. Eu só olho e falo, Senhor, eu já esperava. Porque é natural. Erramos. Então coloque a sua fé, a sua expectativa, a sua esperança somente em Deus. Segunda coisa importante que aprendemos com esse texto, com essa palavra de Jesus. Aprenda a depender de Deus. Quer aliviar a bagagem da preocupação? Seja completamente dependente de Deus. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 31, deixa claro isso. Jesus dizendo, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Não se preocupem. Tudo que você precisa para viver está em Deus. Deus é provedor. Nós somos o alvo da provisão. Ah, pastor, mas eu preciso de muito mais do que comida e bebida. Ei, eu sei que eu estou falando com adultos aqui. Jesus não está falando de comida e bebida, ele está falando das necessidades básicas da vida. Eu sei que você, como eu, gostaria de ter coisas. Eu não tenho tudo que eu gostaria de ter. Eu não tenho, gostaria de ter. Mas eu tenho tudo aquilo que eu preciso ter para viver. Eu vou repetir. Eu não tenho tudo aquilo que eu gostaria de ter. Mas eu tenho tudo aquilo que
que eu preciso ter para viver. É isso que Jesus está dizendo. Não se preocupem com o que comer, com o que beber, com o que se vestir, ou seja, com as suas necessidades básicas de vida, porque eu cuido de você. Eu te sustento. Deus é provedor. Nós somos o alvo da sua provisão. Então, querido, descansa. Descansa. Dependa completamente de Deus. Dependa dele. Não dependa dos homens, não dependa dos seus recursos, não dependa dos seus sentimentos, não dependa daquilo que você acha ou deixa de achar, não. Dependa de Deus, somente de Deus. Ele cuida. Ele cuida. Se eu perguntar para essas 27 pessoas que estão aqui, glória a Deus por isso. Se eu perguntar para essas 27 pessoas que estão aqui, para vocês, vocês já perceberam e já viram o cuidado de Deus na vida de vocês? Eu sei que esses 27, 28 agora vão dizer que sim. Porque vocês já viram, se vocês estão aqui hoje, é porque até aqui o Senhor já nos ajudou. Até aqui o Senhor já cuidou de nós. E eu pergunto, daqui para frente, você acha que vai ser diferente? Por isso que a fé tem que ser em algo imutável. Por isso que a fé tem que ser algo que não muda. Porque o mesmo Deus que cuidou até aqui, Ele cuidará daqui para frente. Sabe por quê? Porque aquilo que os seus olhos ainda não viram, aquilo que os seus ouvidos ainda não viram, aquilo que ainda não penetrou no seu coração, é o que Deus tem preparado para você. Descansa na dependência de Deus. Deus não muda. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Nós mudamos. As circunstâncias da nossa vida mudam. Os nossos pensamentos mudam. Nós oscilamos muito. Por quê? Porque somos seres humanos. Mas Deus não. E o melhor de tudo, independente de nós, apesar de nós, Deus é fiel. Se a gente parar para pensar, queridos, quantos motivos nós temos para Deus desistir de nós. Mas Ele não desiste. Porque o amor que Ele tem por nós está acima de todas as coisas. Por isso que Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus maravilhoso. Queridos, eu confesso para vocês, eu amo Deus, a Deus profundamente. Como eu amo o Senhor, como eu amo a Sua palavra. Então, queridos, ame o Senhor e dependa dele completamente. Amém? Terceiro ponto. Já estamos caminhando para o final da live. Só tem mais 2 pontos, o terceiro e o quarto. Terceiro ponto. Redefina. Quer aliviar a bagagem da sua vida de preocupação? Redefina as suas prioridades. Eu não sei se foi domingo agora que eu preguei, eu acho que foi no domingo passado, ou na quinta. Acho que foi na quinta. Eu não vou lembrar agora. Eu preguei esse domingo à noite, mas eu acho que foi na quinta que eu disse que a igreja era para ser um ambiente lotado. A igreja era para ser o ambiente mais frequentado no mundo. A questão é que Deus não é prioridade. Por isso que o mundo sofre do jeito que sofre. Porque Deus não é prioridade. O reino de Deus não é prioridade. Porque a palavra de Deus, o próprio Jesus diz em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas.
Igrejas eram para ser os ambientes mais cheios do mundo. Mas não são. Então, queridos, busque Deus em primeiro lugar. Quer viver um casamento feliz? Deus em primeiro lugar. Quer ter umas boas finanças? Quer ter um controle financeiro bom? Quer ter uma vida abençoada economicamente? Deus em primeiro lugar. Quer cuidar bem dos seus filhos? Quer cuidar bem das suas filhas? Quer ter sabedoria e graça para instruí-los no caminho correto da vida? Deus em primeiro lugar. Quer ser um homem saudável, uma mulher saudável, com a saúde estabilizada, tendo seus altos e baixos, porque somos seres humanos? Busque Deus em primeiro lugar. Quer ter bons relacionamentos, quer andar com pessoas temente a Deus, quer andar com pessoas que estão caminhando na mesma direção que você, quer caminhar com uma família abençoada? Deus em primeiro lugar. Quer ser um bom homem, uma boa mulher? Deus em primeiro lugar. Quer olhar para os problemas da vida e olhar de uma forma mais tranquila? Quer viver uma vida mais leve? Quer olhar o mundo pela ótica de Cristo? Quer olhar o mundo pelos olhos da fé? Deus em primeiro lugar. A questão é que a maioria das pessoas invertem isso. Ainda existe um preconceito com o cristianismo. Infelizmente. Por isso que domingo, quando eu preguei, eu acho que tem pessoas aí que foram no culto de domingo à noite. Quando eu preguei domingo à noite, eu falei assim, gente, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Eu falei sobre respondermos a pergunta mais importante da nossa vida. Foi uma pregação muito forte que Deus colocou no meu coração. E eu trouxe para a igreja no domingo à noite. Inclusive está no canal da comunidade lá, como respondendo a pergunta mais importante da nossa vida. E no momento da pregação eu falei, gente, eu não estou falando de religião, eu estou falando de relacionamento. Porque existe esse preconceito. Os evangélicos, os não sei o que. Eu não estou falando de religião. O que eu estou querendo deixar muito claro com vocês é o seguinte: para aliviar a bagagem da preocupação da vida, precisamos ter um relacionamento com Deus como prioridade. 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 E por último, para a gente já orar, que já vamos estourar no horário, viva hoje. Viva hoje. Não se preocupe com amanhã. Amém, Vanessa. Amém. Fiquei feliz de ver vocês lá. Vivo hoje. Não se preocupem com amanhã. Queridos, a nossa vida só acontece num lugar. A nossa vida só acontece num lugar. E esse lugar se chama agora. São 6h59 da manhã, 7 horas. É agora que eu e você estamos existindo. Às 7 horas da manhã, daqui a pouco vai ser passado. Vamos ter esse horário de novo, 7 horas da manhã, só amanhã, se Deus permitir que vivamos amanhã. Então, querido, só existe um lugar para se viver. E esse lugar se chama hoje, agora. O que vai acontecer comigo daqui a meia hora, não faço a mínima ideia. Eu vou ser sincero para você, não estou preocupado com isso. Eu tenho um compromisso 11 horas da manhã. Eu tenho um compromisso às 11. Agora, se eu vou nesse compromisso, se esse compromisso vai dar certo, eu faço a mínima ideia, porque quem está no controle disso, do futuro, porque 11 horas da manhã para mim agora é futuro, ainda não chegou. Então é futuro. Eu não tenho controle sobre isso. Quando chegar às 11 horas, e eu estiver vivo, eu estarei lá aonde eu tenho que ir hoje às 11 horas da manhã. Entendeu? É simples assim.
Então viva o hoje, viva um dia de cada vez. Não se preocupe com o que vai acontecer daqui para frente. Como eu disse no início da palavra, o livro que a gente leu, que eu li o texto do livro do Mark Twain, eu sofri por muitas catástrofes e preocupações na minha vida. E 98% delas nunca aconteceram. Eu sofri catástrofes e preocupações na minha vida, cuja 98% delas nunca aconteceram. Viva hoje e não se preocupe com amanhã. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, o Senhor nos diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo com isso? Basta cada dia o seu problema para ser resolvido. Não tem aquele ditado que diz que matamos um leão por dia? É assim. As preocupações de hoje, os problemas de hoje, vai ser resolvido hoje. Os de amanhã virá. Mas se eu estiver vivo amanhã, eu resolvo. Eu não sei se eu vou acordar. Nossa, pastor, que radical. É verdade, a vida não depende de mim. Se eu morrer dormindo, se Deus chegar de madrugada, tirar o meu fôlego de vida, amém, estarei com Ele. Como Paulo disse, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, queridos, vivo hoje, vivo agora, de forma responsável, no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada o seu coração. Eu quero terminar para orarmos. Eclesiastes capítulo 11, versículo 10. É uma frase, única frase só. Eclesiastes capítulo 11, versículo 10. Afaste o seu coração da ansiedade. Afaste o seu coração da ansiedade. O que é ansiedade? Excesso de futuro. O que é depressão? Excesso de passado. Ficamos deprimidos porque pensamos muito no passado. Ficamos ansiosos porque pensamos muito no futuro. Vivo hoje, vivo agora. Sabe qual é o pior efeito da preocupação? Ela nos afasta, nos distancia de Deus. Se você aliviar a bagagem da preocupação, você se torna mais próximo de Deus. Não insista em carregar essa bagagem. Não insista. Chegou a hora de você aliviar de uma vez por todas a bagagem da preocupação da sua vida, colocando a sua fé em Deus, aprendendo a depender de Deus, redefinindo as suas prioridades e vivendo um dia de cada vez, vivendo o hoje. Não se preocupe com o amanhã. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês hoje, aliviando a bagagem da preocupação. É possível viver uma vida mais leve. Amém? Preocupação não serve para nada, é perda de tempo. Quando você se preocupar, lembre dessa palavra de hoje, é perda de tempo. Não vai resolver nada. Foque em Deus, deposite a sua fé no lugar certo e tudo vai passar, tudo vai resolver. Amém? Vamos orar, Pai. É no nome de Jesus Cristo que nós continuamos na Tua presença. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra nesta manhã. Obrigado por nos acordar e nos trazer aqui diante de Ti e ouvir aquilo que o Senhor falou, ministrou no nosso coração. É verdade, perdemos muito tempo nos preocupando com coisas que nem aconteceram e nem vão acontecer. Por isso, Pai, te pedimos, fica conosco, nos ajuda, nos dê paz, tranquilidade, para que possamos continuar a jornada da vida. Tira de nós, Senhor, toda preocupação, todo medo, toda ansiedade, tudo aquilo que nos atrasa na vida, e que possamos viver plenamente na Tua presença, cheio da Tua graça, do Teu favor sobre nós. Obrigado pela Tua palavra. Que essa palavra possa surtir em nós o efeito de crescimento, amadurecimento e renovação do nosso espírito, da nossa alma,
Por isso, Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, visita cada um que está online agora comigo. Estenda a tua boa mão, abençoa, derrama mais do teu poder, da tua graça sobre eles. Que eles possam viver tempos maravilhosos na tua presença. Tira todo medo, toda ansiedade, toda preocupação. Que eles possam viver tranquilos, um dia de cada vez, entendendo que cada dia tem a tua mão, o teu sustento e a tua paz, que excede todo entendimento. Que eles possam desfrutar de uma vida contigo. Tira, Pai, tira todo medo, toda preocupação, porque cada dia eles possam entender que a vida está em tuas mãos, que o Senhor tem um controle de todas as coisas, que nada foge desse controle, porque tu és Deus, tu és soberano, tu és Senhor e tu és Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Cuida da casa, da família, dos filhos, dos negócios, que eles possam ser extremamente abençoados aonde eles estiverem. Obrigado pela tua presença, pelo teu cuidado. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por nos fazer fortes a cada dia, vivendo plenamente no Senhor. Obrigado, Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que eles sejam abençoados, transformados, cuidados pelo Senhor. Que esta palavra seja vida no coração deles. É o que eu te peço, Pai. Obrigado por esta manhã, por esse dia, que possamos ter o dia de hoje extraordinário na tua presença. Que possamos viver plenamente, profundamente em ti e viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês, aliviando a bagagem da preocupação. É possível viver uma vida mais leve. Amém? É possível. Coloque sua fé no lugar certo. Coloque sua expectativa no lugar certo. Coloque sua esperança no lugar certo. É possível viver mais leve, viver bem. Amém, queridos?